Você cuida da sua alimentação. Escolhe frutas, bebe bastante água, evita industrializados. E aí pensa, tô no caminho certo, né? Só que tem um detalhe escondido na sua geladeira, que pode te levar direto para uma infecção grave. Sim, eu tô falando do melão. Parece exagero? Pois escuta isso. Em 2011, nos Estados Unidos, um surto de listeria ligado ao consumo de melão contaminado matou 33 pessoas. E o mais assustador, a maioria dessas pessoas só cortou a fruta e comeu. Como todo mundo faz, o melão é um presente da natureza, mas se você cometer um erro comum com ele, esse presente pode virar veneno. E o pior, esse erro acontece antes mesmo de colocar a fruta na boca. Por isso já deixa o like, compartilha esse vídeo com quem você ama e se inscreve aqui no canal. Esse tipo de informação não chega nas redes sociais, mas chega na UTI. Agora respira fundo e presta atenção. Você lava a salada, evita alimentos ultraprocessados, lê rótulos, tenta fazer tudo certo. Mas aí chega em casa com um melão, coloca na geladeira, espera gelar bem e no fim da tarde corta em pedaços generosos para a família. O que parece um gesto saudável pode, na prática, ser uma roleta russa silenciosa. Isso porque o melão tem uma das cascas mais contaminadas de toda a seção de hortifruti e quase ninguém trata essa fruta com o cuidado que ela exige. A gente tende a confiar no que é natural. Fruta não mata, certo? Só que essa confiança cega já custou vidas. Em diversos países, o melão esteve no centro de surtos graves de infecção por bactérias como salmonela e listeria. Essas bactérias, uma vez ingeridas, não causam só uma indisposição intestinal, podem desencadear quadros de septicemia, aborto espontâneo e até morte em idosos e imunossuprimidos. E não se engane, essas frutas não estavam estragadas, nem com cheiro ruim, estavam perfeitas ao olhar. O problema começa antes da faca tocar a polpa. A casca do melão funciona como um carpete grosso e poroso. Durante o transporte, ela passa por caixas sujas, esteiras industriais, mãos de várias pessoas e o chão das feiras. Tudo isso vai se acumulando nas ranhuras da casca. E quando a gente corta a fruta sem lavar, ou pior, depois de já tê-la, colocado na geladeira suja, a lâmina da faca atua como um elevador de patógenos, carregando micro-organismos da superfície direto para o interior da fruta, onde eles se multiplicam rápido, sem qualquer cheiro ou gosto alterado. É exatamente essa falsa aparência de pureza que torna o melão tão perigoso. Diferente de carnes ou laticínios, ele não mostra sinais de contaminação. A polpa continua doce, macia e cheirosa, mas o que está ali dentro pode provocar uma infecção alimentar que não se resolve com soro caseiro. E o mais cruel, a maioria das vítimas são pessoas que só queriam comer melhor. Por isso, se você pensa que lavar frutas é uma questão estética ou que casca não importa por quê, você não vai comer. Pense de novo. O melão exige atenção redobrada. E no próximo capítulo, você vai entender qual é o erro fatal que as pessoas cometem todos os dias com essa fruta e que já levou muita gente direto ao hospital. É automático. Você chega da feira ou do mercado e guarda o melão inteiro na geladeira sem lavar. Depois de um dia quente, resolve cortar a fruta bem gelada, pega uma faca limpa, parte ao meio e serve à família. Uma cena comum, quase carinhosa, mas que pode estar carregada de contaminação invisível. O erro fatal está exatamente aí. Cortar o melão sem lavar a casca. E não estamos falando de enxaguar com água da torneira. Estamos falando de higienização completa com escovinha, sabão neutro e, idealmente, uma solução desinfetante, antes de refrigerar. Pouca gente faz isso. Quase ninguém, na verdade. A maioria pensa que o risco está na polpa ou nos alimentos industrializados. Mas no caso do melão, o perigo está do lado de fora. A casca funciona como uma espécie de tapete de feira. Acumula resíduos de terra, coliformes fecais, manipulação de terceiros, transporte, insetos. E o grande problema não é o que está lá, mas o que acontece quando essa sujeira entra. A faca, quando penetra a casca suja, arrasta tudo para dentro da polpa. E aí está criada uma armadilha perfeita, ambiente úmido, rico em frutose, com temperatura ideal para bactérias se multiplicarem em ritmo acelerado. Você não vê, não sente no paladar, não sente no cheiro, mas horas depois os sintomas aparecem. Náusea, diarreia, dores abdominais.
Em casos graves, febre alta, confusão mental, queda de pressão e hospitalização, especialmente entre idosos, grávidas e pessoas com imunidade baixa. O mais revoltante é que esse tipo de infecção alimentar não vem de negligência alimentar. Vem de um gesto automático, quase inocente. Confiar demais numa fruta porque ela parece saudável. E quando o erro é repetido por alguém da família que prepara refeições com amor, isso se torna ainda mais doloroso. Já houve surtos em creches, casas de repouso, jantares de família, todos envolvendo pessoas que tinham boas intenções. O problema é que a boa intenção, sem o conhecimento correto, não é suficiente para impedir uma tragédia. Portanto, não é sobre criar paranoia. É sobre entender que a forma como você trata o alimento, fora do prato, pode ser tão ou mais importante do que o que vai no prato. Melão precisa ser tratado como um alimento fresco, sim, mas com a mesma atenção que se dá a uma carne crua ou um ovo com casca, porque a contaminação pode estar a milímetros da polpa e só precisa de uma faca para chegar até lá. Se você visse uma mosca pousando num pedaço de carne crua, provavelmente jogaria fora. Se abrisse um iogurte vencido e sentisse cheiro estranho, não pensaria duas vezes antes de descartar. Mas o problema com o melão, e com muitas frutas frescas, é que o risco real não tem cheiro, cor nem forma visível. É por isso que ele engana. O melão não avisa quando está contaminado. A casca pode estar limpa aos seus olhos, a polpa, firme e cheirosa. Mas por trás disso, pode haver colônias inteiras de Listeria monocytogenes ou Salmonella typhimurium, duas bactérias com potencial de causar doenças sérias, inclusive mortes. Listeria, por exemplo, é especialmente cruel com gestantes. Pode atravessar a placenta e provocar aborto ou parto prematuro, mesmo com a mãe apresentando sintomas leves, como uma febre baixa e dor de cabeça. Em idosos, pode gerar meningite bacteriana. Em crianças pequenas, desidratação severa. E tudo isso a partir de uma fruta com aparência perfeita, servida no lanche da tarde. A infecção, nesses casos, é chamada de doença transmitida por alimento contaminado, mas o nome não traduz o drama. Os sintomas podem levar dias para aparecer, e quando aparecem, o melão já foi consumido, o que torna ainda mais difícil ligar os pontos. Muita gente acredita que frutas não precisam de cuidados além de uma lavadinha rápida. É compreensível. A publicidade vende a imagem da fruta como um alimento puro, quase sagrado. E de fato, o melão é uma das frutas mais nutritivas que existem, rico em água, fibras, potássio, vitaminas do complexo B e antioxidantes naturais. Mas é justamente essa riqueza nutricional, aliada à alta umidade, que cria um ambiente ideal para a multiplicação microbiana, se houver contaminação prévia na casca. E tem mais. Quando você guarda o melão já cortado na geladeira, o risco aumenta se o local estiver com outros alimentos contaminados, se a tampa do pote estiver mal fechada, se a faca usada não tiver sido devidamente lavada após cortar outro item. Ou seja, não é só sobre a fruta, é sobre o contexto de higiene ao redor dela. Por isso, sempre que você for consumir melão, inteiro ou fatiado, pense além do sabor. Lembre-se que as ameaças mais perigosas são as que você não vê. E se esse alerta te ajudou até aqui, aproveita e deixa um like. Isso mostra que você valoriza esse tipo de informação real, direta e útil, e nos ajuda a alcançar outras famílias que também merecem saber disso. Quem corre mais risco? Os grupos que não devem ignorar esse alerta. Imagine a seguinte cena. Uma avó prepara a mesa para o café da tarde, fatia o melão com carinho, põe no prato da neta, oferece ao marido. O gesto é de amor. Mas se essa fruta não foi higienizada como deveria, e se ela já estava carregando alguma bactéria invisível, o que era para ser um momento de afeto pode se transformar em dias de internação. É difícil imaginar que algo tão comum, tão cotidiano, possa provocar um estrago desses. Mas os números mostram uma realidade dura. A maior parte das complicações por infecções alimentares graves ocorre justamente em quem já está mais vulnerável. Pessoas idosas, gestantes, crianças pequenas e quem vive com doenças crônicas ou imunidade comprometida, como pacientes com câncer, HIV, lúpus, transplantados, estão no topo da lista de risco. E a explicação é simples.
O sistema imunológico dessas pessoas não consegue reagir com a mesma força a um ataque bacteriano. Um adulto saudável pode até sentir uma indisposição, uma diarreia de 1 ou 2 dias. Isso pode significar perda de peso abrupta, desidratação severa, confusão mental, queda, internação e, às vezes, infelizmente, um desfecho que poderia ser evitado. No caso das grávidas, o alerta é ainda mais sensível. A infecção por listeria, por exemplo, pode não causar nenhum sintoma visível na mãe, mas atravessar a barreira placentária e afetar o feto, provocando aborto espontâneo, natimorto ou sequelas neurológicas graves no bebê. E o melão está na lista das frutas que já carregaram essa bactéria em surtos anteriores documentados. Em creches e escolas, onde frutas são oferecidas em lancheiras ou distribuídas já cortadas, o cuidado também precisa ser redobrado. Crianças pequenas têm organismos mais frágeis e menos capazes de lidar com micro-organismos agressivos. Um simples episódio de vômito e diarreia pode evoluir rapidamente para um quadro de desidratação que exige hospitalização. E isso acontece todos os dias no Brasil, especialmente em regiões com menos estrutura de saúde. Outro grupo que merece atenção especial são os pacientes imunossuprimidos, muitas vezes em tratamento com medicamentos fortes que reduzem a defesa natural do corpo. Para essas pessoas, uma infecção alimentar pode ser tão perigosa quanto uma pneumonia grave. E o que mais dói é saber que, em muitos casos, o que desencadeou essa infecção foi uma fruta bonita, bem cortada, oferecida com afeto. Por isso, esse alerta não é para causar medo. É para lembrar que a prevenção não está só nas grandes decisões da vida, mas nos pequenos hábitos do dia a dia. Higienizar o melão, lavar a faca, cuidar da geladeira, observar as mãos que preparam os alimentos. Tudo isso pode parecer detalhe, mas é justamente o que protege quem você ama. Se você tem pais idosos, filhos pequenos, se está gestante ou cuida de alguém com saúde frágil, esse cuidado precisa ser levado a sério. Não como um fardo, mas como um gesto de responsabilidade e amor. Como higienizar o melão do jeito certo. E o que nunca fazer. Higienizar fruta não é só lavar, é procedimento, é método. Principalmente quando falamos de um alimento que você corta com faca e consome cru, como o melão. A maioria das pessoas acha que basta passar uma água na hora de cortar. Outras nem isso fazem. Vão direto da geladeira para a tábua. Esse é o atalho que facilita a entrada de micro-organismos perigosos na sua cozinha. Se o melão foi comprado inteiro, o cuidado começa antes mesmo de entrar na geladeira. Nunca armazene a fruta suja no refrigerador. A casca porosa do melão acumula sujeira da feira, poeira, bactérias de contato e até fezes de insetos, e ao colocá-la fria, esse ambiente úmido e escuro potencializa o risco de contaminação cruzada entre frutas, gavetas e até as mãos, que mexem em tudo ali dentro. Então, o que fazer? Primeiro passo: lave a fruta inteira assim que chegar em casa. Use água corrente, sabão neutro, sim, sabão mesmo, não é exagero, e uma escovinha de cerdas firmes. Esfregue toda a superfície da casca, girando o melão com uma das mãos enquanto limpa com a outra. É trabalhoso? É, mas é como escovar o azulejo de um banheiro. É lá que o perigo se esconde. Segundo passo: enxague bem, seque com pano limpo e só depois disso, leve à geladeira. Agora vem um ponto que muita gente erra. Não lave o melão só na hora de cortar. Se ele já ficou dias na geladeira sujo, a contaminação pode já ter se espalhado. Frutas não são invulneráveis. A casca não é uma parede impenetrável. Na hora de cortar, prefira uma tábua de uso exclusivo para frutas. Nunca use a mesma tábua que você usa para carnes ou vegetais crus, especialmente se já tiver sinais de desgaste, com fissuras. Essas frestas são fábricas de bactérias. E a faca? Limpa não é o suficiente. Ela precisa estar lavada, seca e sem resíduos de outros alimentos. Evite cortar outras frutas antes, principalmente se você não lavou entre uma e outra. A contaminação pode vir de onde você menos espera. Outro erro comum é deixar o melão cortado descansando fora da geladeira, esperando o almoço ou o lanche. Em dias quentes, 2 horas fora da refrigeração já são suficientes para dobrar a carga. Microbiana em frutas frescas. Cortou, serviu, sobrou. Guarde. Simples assim.
Evite também guardar pedaços cortados por muito tempo. Mesmo em potes com tampa, o ideal é consumir o melão cortado em até 48 horas. Depois disso, o risco aumenta e o sabor também começa a mudar. São muitos detalhes? Talvez. Mas são simples de aplicar e fazem toda a diferença. Quem já teve uma infecção alimentar grave sabe. A prevenção vale cada minuto a mais no preparo. Você já deve ter ouvido isso por aí. Melão à noite faz mal. Não pode comer fruta gelada no jejum. Fruta doce demais dá problema no fígado. São frases que passam de boca em boca, sem fonte, mas com convicção quase religiosa. E o melão, por algum motivo, vive no centro dessas crenças. Vamos por partes. Comer melão à noite faz mal? Não. Pelo contrário. Se você não tem problemas digestivos específicos, o melão pode até ser um ótimo aliado para o final do dia. É leve, hidratante, ajuda a saciar com poucas calorias e ainda fornece potássio, um mineral que, entre outras funções, ajuda a relaxar os músculos e reduzir a pressão arterial. Mas aí entra um detalhe. Pessoas com tendência a refluxo ou digestão mais lenta podem sim se sentir desconfortáveis ao comer melão ou qualquer fruta muito rica em água antes de deitar. Não porque a fruta é do mal, mas porque deitar com o estômago cheio, mesmo que de melão, é uma péssima ideia. O erro não está na fruta, está no hábito. Outra dúvida comum: melão em jejum faz mal? Não. O estômago vazio não tem medo de frutas. A ideia de que melão é indigesto se comido de barriga vazia é infundada. O que acontece é que, em algumas pessoas, o contato direto da frutose com a mucosa gástrica pode provocar leve distensão abdominal, especialmente se o intestino estiver mais sensível naquele dia. Mas isso não é exclusividade do melão. O mesmo poderia acontecer com uvas, mamão ou até iogurte. Quem sente desconforto pode experimentar comer uma pequena porção junto com outra fonte de fibra ou proteína leve, como aveia ou castanhas. Resolve. Mas generalizar que melão faz mal de manhã é injusto e desinformativo. Agora a pergunta mais comum de todas: fruta gelada demais faz mal? A resposta é: depende de quem come. Em um dia quente, um melão bem gelado é quase terapêutico. Mas em pessoas com sensibilidade térmica alta, especialmente idosos, crianças pequenas ou quem tem gastrite ativa, alimentos muito frios podem gerar contração abrupta do estômago, o que causa cólicas, queimação e até náusea. É por isso que, em hospitais, frutas são servidas em temperatura ambiente e não direto da geladeira. Não porque a fruta muda, mas porque o corpo responde de forma mais equilibrada. Outra questão é o uso do melão como substituto de refeição. Tem gente que, na pressa, come 3 fatias no almoço e sai correndo. Isso funciona? Raramente. O melão tem baixo teor calórico, quase nada de proteína e gordura, ou seja, saciedade mínima. Em meia hora, a fome volta e a pessoa belisca o que estiver na frente. Não é culpa da fruta, é culpa do uso errado dela. Aí está o ponto-chave. O problema nunca foi o melão. O problema é a forma como ele é tratado, isolado, demonizado ou idolatrado sem contexto. Quer comer melão à noite? Pode. Só não deite logo em seguida. Quer comer melão em jejum? Pode também. Mas ouça seu corpo. E se for o caso, complemente. Está muito gelado? Deixe 5 minutinhos fora da geladeira antes de comer. Pronto. Desconfie de frases absolutas. Fruta X faz mal. Não pode comer tal coisa depois das 18 horas. Isso não é ciência, isso é corrente de WhatsApp. O melão, assim como qualquer alimento, precisa ser entendido, não julgado. E quando você entende como ele funciona, passa a usá-lo a seu favor. Depois de tantos alertas, é hora de fazer justiça. O melão, quando bem tratado, é um dos alimentos mais generosos que você pode ter à mesa. E não estamos falando de algo exótico, caro ou difícil de encontrar. Estamos falando de uma fruta acessível, tropical, que aparece o ano inteiro nas bancas do Brasil e que, com o mínimo de cuidado, pode transformar o jeito como seu corpo reage ao dia a dia. Comece pela hidratação. Um único pedaço de melão tem mais de 90% de água. Isso significa que, ao consumir, você não está apenas beliscando uma fruta, está hidratando células, ajudando o rim a filtrar toxinas, facilitando a circulação e até melhorando a elasticidade da pele. Para quem sente cansaço ao longo do dia,
aquela fadiga arrastada. A desidratação discreta costuma ser uma causa invisível. O melão ajuda a corrigir isso sem que você perceba. Outro ponto pouco falado. Ele é uma das frutas mais ricas em potássio, um mineral essencial para o bom funcionamento do coração, para o controle da pressão arterial e para o relaxamento muscular. É especialmente útil para quem toma diuréticos, que eliminam potássio junto com o excesso de líquido. Em vez de correr para suplementos, por que não começar com 2 boas fatias de melão no café da manhã? E o açúcar? Muita gente evita o melão por achar que é doce demais. A verdade é que, apesar do sabor suave, ele tem baixo índice glicêmico. Isso significa que ele libera a glicose no sangue de forma lenta, sem picos, desde que não seja consumido sozinho em jejum, ou em grandes quantidades. Ou seja, é perfeitamente possível incluí-lo em dietas para controle de diabetes tipo 2, desde que com moderação e equilíbrio. A polpa também é rica em vitamina C, beta-caroteno e fibras solúveis, que favorecem o intestino e reforçam a defesa natural do corpo. Pouca gente sabe, mas o melão contém compostos bioativos que atuam na redução de inflamações crônicas de baixo grau, aquelas mesmas que, em silêncio, abrem caminho para doenças cardiovasculares, articulares e até depressão. Para quem pratica atividade física, o melão ainda tem um papel especial. Ajuda na recuperação pós-treino. A combinação de água, eletrólitos e carboidratos simples é ideal para repor energia sem pesar. Melhor ainda se for combinado com uma fonte leve de proteína, como iogurte natural ou sementes de chia. E tem algo que a ciência talvez nunca consiga medir com precisão: a memória afetiva que o melão carrega. O gosto da infância, do café da manhã na casa dos avós, do suco improvisado no calor do interior. A saúde nisso também, porque comida não é só nutriente, é vínculo, história, sensação de cuidado. Mas para que essa fruta tão rica cumpra seu papel de aliada, ela precisa ser respeitada, higienizada, bem armazenada, servida com consciência. Não é só uma fruta, é uma ferramenta. E como toda ferramenta, pode construir ou destruir. Depende de quem usa e como usa. O melão nunca foi o vilão da história. Ele continua sendo o que sempre foi. Uma fruta simples, generosa, refrescante, poderosa. Quem errou fomos nós, ao tratá-lo como se fosse só mais um item na feira, como se a aparência de saúde fosse garantia de segurança. Hoje, você sabe mais. Sabe que a casca pode esconder riscos invisíveis, que a faca pode ser o veículo de um problema maior, que a geladeira não é só um lugar frio, é um ecossistema que precisa ser cuidado. Mas também sabe que, com um mínimo de atenção, o melão pode ser um aliado diário na hidratação, na prevenção, no bem-estar e até na economia. Agora, quero te propor algo. Na próxima vez que comprar um melão, não pense só em comer. Pense em cuidar. Pense na água que vai chegar ao seu rim, na fibra que vai chegar ao seu intestino, no potássio que vai aliviar sua pressão. Pense que, ao higienizar bem, você está protegendo sua saúde e de quem você ama, sem remédio, sem receita, sem custo. E se esse vídeo te alertou, te ensinou ou te fez lembrar de algo importante, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta, você já cometeu esse erro com o melão? Como você costuma higienizar frutas aí na sua casa? Ah, e claro, deixe o like, compartilhe com aquela pessoa que adora frutas, mas ainda não sabe desse detalhe crucial. A saúde começa nos gestos invisíveis, e a diferença está sempre nos detalhes. Nos vemos no próximo vídeo.